Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Cordeiro de Deus. O texto que serve como base para o nosso estudo, João capítulo 1, versos 29 a 37, que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser batizado ou a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: Aquele que vem, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então vi e testifico que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João viu ali novamente com 2 discípulos seus, e quando João o viu passando, disse: Vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Quando você pensa aqui sobre esse momento, repare que o batismo de Jesus havia acontecido. No momento do batismo de Jesus, Lucas principalmente vai dar alguns detalhes a respeito de como isso aconteceu. Jesus vem até João Batista. É bem verdade que João Batista era primo de Jesus, mas eles haviam crescido separados. O único encontro anterior que eles tinham tido era intrauterino, quando Maria e Isabel se encontram e as 2 crianças se mexem no ventre de ambas as mulheres. Depois disso, eles se separaram e nunca mais voltaram a se encontrar, a não ser nesse momento. Ellen White, inclusive, vai mencionar de que isso era importante para que as pessoas não entendessem que fosse algum tipo de favoritismo da parte de João Batista em relação a Jesus. Entretanto, o que nós sabemos é que Jesus vem até João Batista e João Batista tinha recebido instruções da parte de Deus de que aquele que ele visse o Espírito de Deus descendo sobre ele, que esse seria o Messias. Jesus vem até João Batista no momento em que João Batista o viu. João Batista vai dizer: Eu é que devo ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem a mim? E Jesus vai dizer a ele: para que se cumpra tudo aquilo que foi escrito nas Escrituras, é importante que isso tenha lugar. Os 2 entram na água. João Batista levanta a mão do ministério, batiza o Senhor Jesus, e logo após o batismo, o Espírito Santo de Deus desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E do céu se ouve uma voz dizendo: Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Aquilo foi um testemunho realmente interessante. Algumas pessoas ouviram apenas o som do trovão. Entretanto, muitas pessoas que ali estavam ouviram a voz, dizendo: Esse é meu filho amado em quem me comprazo. No dia seguinte, João vê Cristo Jesus passando. E então ele aponta para Jesus e diz: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Boa parte das pessoas naquela época tinham a expectativa de que o Messias viria como um conquistador político para poder libertar o reino de Israel do domínio romano. Judá, bem como Israel, haviam sido tomados. Israel como nação já não existia mais, mas o reino de Judá, bem como também a Galileia, a Judéia, enfim, aonde estavam os judeus espalhados, estavam dominados por outros indivíduos. E agora eles esperavam que o Messias viesse como dominador político para se sentar sobre o trono de Davi em Jerusalém e então expulsar dali os romanos. A expectativa era enorme. João Batista, entretanto, vai apontar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, do livro Desejo das Nações, na página 99, que diz assim: Quando no batismo de Jesus, João o apontou como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías, como o cordeiro foi levado ao matadouro. João estava sendo usado pelo Espírito Santo quando apontou Jesus como Cordeiro de Deus. Todos os dias aconteciam os sacrifícios dos cordeiros lá no santuário, lá no templo. Uma vez por ano, no dia da Páscoa, o cordeiro pascal era sacrificado. Lembrando que para que os israelitas, os filhos mais velhos dos israelitas lá no Egito, fossem poupados pelo anjo da morte que passou, um cordeiro teve que morrer. Havia a ideia de substituição. E todos os anos, na época da Páscoa, o sumo sacerdote, mesmo na viração do dia,
Porque primeiro, na contagem dos dias, na perspectiva bíblica, primeiro vem a parte escura e depois a parte clara. Assim como nós guardamos o sábado de pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Portanto, antes do pôr do sol da Páscoa, o sumo sacerdote, ele tomava o cordeiro e então apresentava o cordeiro à nação, dizendo: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa, claro que era uma experiência que apontava também para a obra do Messias. Nessa perspectiva, quem vai apresentar Jesus como Cordeiro de Deus não é o sumo sacerdote. Como mencionei ontem, o sumo sacerdócio estava completamente fracassado. 2 indivíduos foram apresentados como sumos sacerdotes. Quem tinha o cargo era Caifás, na época de Jesus, mas quem mandava mesmo era Anás. E como já mencionei, Anás era um político. E existem rumores de que ele nem sequer era, ou tinha condições de poder ser o sumo sacerdote, que ele não era da família de Arão. Forjou documentos para poder conseguir esse cargo que daria a ele algum tipo de base de negociação com os próprios romanos. Quem vai apresentar o Cristo Jesus como Cordeiro de Deus é ninguém menos do que João Batista. Ele não está no templo, mas ele está lá junto do Rio Jordão, batizando. E o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, sobre Jesus Cristo. Ele percebeu, esse era o sinal. E agora ele vai apontar Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tão forte foi o seu testemunho que 2 dos seus discípulos que estavam junto com ele vão acompanhar o Senhor Jesus. A gente vai falar sobre eles amanhã. Mas esse testemunho foi muito importante. Ele vai apontar para a obra fundamental da vinda de Cristo Jesus aqui na Terra, a obra fundamental do Messias. Não era resolver os problemas políticos do nosso planeta. Porque, olha, eu tenho que dizer uma coisa para você, meu querido amigo. Eu fico muito triste quando eu vejo o povo cristão do Senhor achando que quem vai resolver os problemas do nosso mundo é a política de direita, ou a política de esquerda, ou a política de centro. Quem vai resolver os problemas do nosso mundo não é a política, não é. Por isso o Senhor Jesus, ele não vai gastar tempo aqui lidando com aspectos políticos. Você não vê Jesus Cristo envolvido nisso. O Senhor Jesus, ele vai dizer: meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus ministros, os meus anjos viriam para pelejar por mim. Quem vai resolver definitivamente os problemas desse mundo é o Senhor Deus. Por isso, o reino que é pregado por Cristo Jesus é um reino espiritual. O foco de Cristo Jesus estava nesse reino, no reino espiritual, que seria colocado diante de nós pelo Messias quando ele chegasse. E Cristo Jesus era esse Messias. Ele vem como Cordeiro de Deus. Como Cordeiro de Deus, a ênfase toda está na morte sacrificial. Está na ideia de substituição. É aquele que vem morrer em lugar de. Por isso, já no primeiro capítulo do Evangelho de João, Jesus é apresentado como aquele que vem para morrer. É aquele que vem para substituir o pecador na pena, na execução da pena do pecado, porque o salário do pecado é morte e morte eterna. Cristo Jesus vem para poder resolver esse problema. E João Batista vai apresentá-lo como tal. Por isso nós não podemos, nesse momento, negar aquilo que é a natureza espiritual do reino de Deus. Jesus veio para poder nos apontar exatamente isso. Jesus veio para nos mostrar que o Pai tem todo o interesse em nos salvar. Que o Pai tem tanto interesse que a Trindade Divina enviou Cristo Jesus para ser um de nós, como Cordeiro de Deus, para resolver definitivamente o problema do pecado. Por isso hoje, independente da vida que levamos, talvez hoje alguém que esteja vendo esse vídeo, não sei quem é você, não sei em que lugar você se encontra, mas talvez você esteja longe do caminho do Senhor, esteja se dizendo, ou dizendo a você mesmo: eu pequei demais, Deus não vai me aceitar. Você quer saber o tamanho do amor que Cristo Jesus tem por você? E o quanto Ele está disposto a perdoar os seus pecados? Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz e você verá até onde Jesus Cristo esteve disposto a ir para poder perdoar os seus pecados. Entenda que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. E Ele quer tirar o seu pecado. Para isto, basta apenas que você creia no Senhor. E estabeleça um comprometimento com Ele. E Ele será o seu Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado da sua vida. Entregue-se a Ele agora. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por sabermos que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus.
Obrigado por sabermos que Ele vem para poder nos livrar do pecado. Ajuda-nos a podermos nos entregar a Cristo e viver com Ele com comprometimento. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?